Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Quinta-feira é dia de aula e hoje eu vou trazer um projetinho mais fácil para vocês, mas não menos bonito. A Mozão adora porta-retrato, mural de foto, então sempre que eu tenho a oportunidade de ver uma pecinha diferente, eu pego para fazer pra gente aqui em casa, né? Ele adora fotos. Comprei um porta-retrato há um tempinho atrás. E ele é um porta-retrato duplo, então ele é simples, é aquele porta-retrato simples, liso, mas ele é unido por duas dobradiças, então ele fica aberto os dois juntos, né? E daí eu tava pensando o que eu ia fazer nesse porta-retrato para ele não ser super simples, mas ele também ter o charme todo especial dele. E tem vários modelos de porta-retrato na internet pra gente se inspirar. Tem uns modelos lindos no Pinterest, mas eles são de madeira a madeira, com molduras de resina no meio. Bem diferente, bem bonito. E eu queria fazer adaptando para a nossa pintura. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês esse porta-retrato. As cores vão ser neutras para combinar em qualquer ambiente e para não chamar mais atenção também que as fotos, né? Porque uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar um porta-retrato é que a gente consiga fazer uma peça bonita, mas que ela não brigue ou chame mais atenção do que a própria foto. Parece fácil, né? Bom, vamos lá? Primeira coisa que eu fiz, eu pintei os dois porta-retratos com o branco folk e risquei uma moldura nos dois também, uma moldura interna. Aqui tem meio centímetro de largura. Risquei com um lápis e uma régua. Agora eu vou pegar o Daisy e eu vou sombrear por fora dessa moldura nos dois porta-retratos. Agora que eu isolei a nossa moldura dos dois porta-retratos, eu vou pegar o café com leite e eu vou pintar dentro da nossa moldura e nessa lateral aqui interna dele. Agora eu vou pegar o marrom, o pincel chato de cabo amarelo tamanho 14 e eu vou envelhecer alguns pontos da nossa moldura. Tirei a fita crepe das duas molduras, as duas estão com o mesmo acabamento. Agora eu vou fazer um stencil e eu vou trabalhar isso em uma moldura só. Vou pegar esse stencil aqui da Litoarte e eu vou encaixar na nossa moldura e preencher toda a volta utilizando o preto.
Para o nosso segundo porta-retrato, eu não vou fazer o stencil no fundo. Por quê? Porque eu quero deixar o parzinho com, vamos dizer, a dupla com estampas diferentes, mas que se complementem. Como a gente está trabalhando os dois porta-retratos em tons monocromáticos, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar aquele stencil no fundo, eu vou trabalhar com recortes. Os recortes que eu selecionei para trabalhar são essas duas cantoneiras e esse love, que eu vou pôr fotos minhas e do mozão. O que eu vou fazer? A gente tem duas opções aqui. Eu posso colocar as duas cantoneiras aqui em cima e colocar o nosso love aqui embaixo no meio, ou eu posso colocar uma cantoneira aqui, outra aqui embaixo e o love na lateral. O que eu preciso que vocês prestem atenção? Eu peguei uma cantoneira que ela lembra os traços do nosso stencil do porta-retrato. Então, ó, tem as curvinhas redondinhas, tem os detalhes bem delicados, muito parecido com os detalhes do nosso stencil. Então, sempre que vocês forem fazer uma composição assim, prestem atenção aos detalhes, porque, por exemplo, se eu colocasse uma cantoneira totalmente reta, ia ficar legal? Ia, mas não fica muito mais harmonioso quando a gente combina os traços do recorte e do stencil. Então, sempre prestem atenção quando vocês forem fazer essas composições nesses detalhes, porque no fim eles fazem muita diferença. Eu vou deixar os meus recortes assim, só que eu vou pintar eles, tá? Então, eu vou pintar todos os recortes com o preto. Agora, antes de colar os nossos recortes, eu vou pegar o branco e eu vou sombrear esse contorno de fora da nossa moldura. Vou fazer isso nas duas molduras. O que eu tenho que prestar atenção nessa moldura aqui? Aqui eu não posso fazer uma sombra muito larga, porque eu não quero que dê muito contraste com o nosso stencil. Então, aqui eu vou fazer uma sombra fininha. Já aqui, como não tem estampa, não tem nada, eu posso fazer uma sombra mais larga, tranquilo, que vai ficar legal.
Uma dica, o que eu fiz aqui? A hora que eu terminei o sombreado, eu achei que não ficou com o acabamento que eu queria. Eu peguei, coloquei o stencil de novo e preenchi aonde o sombreado branco tinha pego com o preto de novo. Sendo assim, o nosso sombreado branco ficou por baixo do stencil. Se você estiver vendo essa aula e não tiver feito porta-retrato ainda, sombreia primeiro de branco e depois faz o stencil de preto. Assim, economiza o trabalho de ter que ficar retocando, tá? Mas caso você tenha gostado com o sombreado por cima de branco, por cima do stencil, também não tem problema nenhum. É que aqui pro caso do que eu tô querendo, eu não gostei, por isso que eu retoquei o stencil. Mas a gente vê o branco aqui por baixo do stencil em todo o contorno do nosso porta-retrato. Feito isso, nosso porta-retrato está pronto. Por incrível que pareça, eu não tenho foto horizontal para colocar ainda, eu vou ter que revelar, mas eu já deixei com o acabamento todo certinho, então já tá com as divisórias aqui. Eles combinam entre si, mas não são iguais, né? Tapioca! Fiz o acabamento aqui atrás com o próprio branco folk, passei verniz em tudo e fica uma dica bem legal aí de uma peça simples, gostosa de fazer, mas com um charme todo especial. Então é isso. Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem, ajude o canal a crescer, é super importante pra gente, faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.